Então, esse próximo corte é sobre isso, é sobre a responsabilidade das figuras públicas do Rio de Janeiro, políticos, e você é uma das principais figuras públicas dentro do campo de esquerda no Rio de Janeiro. O que é essa a solução do caso Marielle, ou quase solução, porque ainda falta a condenação e tudo, ainda falta também você puxar o fio, né, para ver quais são as ligações aí dos irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa, mas o que esse episódio pode ajudar o Rio de Janeiro a superar, a vencer essa praga que é a milícia, né, que hoje em dia a gente tem a pesquisa que controla mais da metade do estado do Rio de Janeiro. O que você acha que pode ser feito praticamente, objetivamente, com esse resultado, para entrar com um processo, avançar o processo contra a milícia no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, o combate às milícias, que são um fenômeno, sobretudo do Rio de Janeiro, mas pode dar uma metástase e se espalhar pelo Brasil inteiro, ele tem que ser feito de maneira ampla. Autoridades municipais, muitas vezes coniventes, se sentindo impotentes, preferem deixar para lá, passar pano, se aliar até. Estaduais, muito importantes, varrer a banda podre das polícias, não tergiversar, tentar criar uma nova cultura, porque tem delegados, policiais, gente na PM muito séria, muito dedicada com espírito público. Não podem esses que são corruptos, que são criminosos, que são bandidos fardados ou com o escudo da Polícia Civil, terem tanta liberdade, tanta ação e ocuparem postos de direção por definição de autoridades. A gente viu esse Rivaldo Barbosa, que de fato nunca soubemos que tinha essas práticas. Ele não era propriamente um delegado Hélio Luz, um delegado Orlando Zacconi, para falar de duas figuras conhecidas e muito respeitadas aqui no Rio, mas não era propriamente um da banda podre, como esses chefes de polícia civil do Rio, que já foram até presos, inclusive um recentemente. Então tem uma constância aí de você detectar a criminalidade que captura instâncias do poder do Estado e puni-las, afastá-las, mas logo vem outro e continua com o mesmo esquema. Então, e o poder federal é fundamental. O crime de organização miliciana já está tipificado. Nós temos uma emenda constitucional da qual Talíria Petroni, Tarcísio Mota, pastor Henrique Vieira e eu, que somos federais do Rio, pelo PSOL, encabeçamos, mas tem que ter assinaturas de 171 deputados federais, que é para estabelecer a imediata federalização de determinados crimes, inclusive esses derivados da prática de milícia, né? Rivaldo Barbosa, eu estive recuperando uma matéria da revista Veja, do Fernando Molica, lá dos dias seguintes à morte da Marielle. O Rivaldo falou, não, a gente resolve, não tem que federalizar nada, pode deixar que temos todos os meios técnicos e a vontade de esclarecer essa barbaridade. E ele, que era um dos arquitetos desse crime, e ao que tudo se vê no relatório da Polícia Federal, e mais, estava também ali na função de embarrear, inclusive não federalizar, era para embarrear essa investigação. Então, tem que ser uma ação conjunta de republicanização da República, é disso que se trata, e Sua Excelência, a eleitor e o eleitor, tem um papel decisivo também, Miguel, para votar com muito critério, com muito cuidado. Daqui a 6 meses a gente vai ter eleições municipais. Cuidado com o seu voto, atenção. Não vai atrás de qualquer conversa de toma lá da cá, do tijolo, do papo furado, do sou amigo da comunidade. Vê o que esse cara pensa e como ele se posicionou, por exemplo, em relação a esse crime hediondo da Marielle. Ele se manifestou de alguma maneira? Teve alguma empatia, pelo menos, em relação às vítimas, ou
acabou coonestando. Eu vejo na Câmara dos Deputados hoje, 2024, gente que, se não ataca a Marielle, que seria um escândalo total, mas fica assim na sua, não querendo dar o devido peso de barbárie que esse ato abominável teve. Aliás, a prova maior é que não quiseram confirmar a prisão do Chiquinho Brazão, que era tarefa, aliás, pela lei, teria 72 horas a Câmara dos Deputados que se pronunciar sobre essa decisão judicial de prisão de um deputado federal. Não fez. A alegação é que precisa estudar melhor os documentos, examinar com calma, ter cautela. A matéria é muito sensível. Sensível é a dor de tanta gente, dos pais da Marielle, da irmã, da filha, da ex-companheira. Isso é que é sensível, e ter sensibilidade para isso era imediatamente de plano, de maneira sumária mesmo, como a União Brasil fez em relação ao próprio Brazão. No mesmo dia reuniu a executiva, e o União Brasil não é um partido de esquerda, longe disso, expulsou esse cara, e a gente não. Vai deixar para a segunda semana de abril. E eu espero, agora já não tenho tanta certeza, eu não imaginei que iam pedir vistas, e podia ser por 24 horas, não, 72, 2 sessões do plenário. Eu já não garanto que teremos os 257 votos para garantir a manutenção na prisão desse deputado. Continua deputado, aliás. Se a Câmara não aprovar essa detenção, que ajuda nesse novo patamar de investigações, ela vai estar cometendo um harakiri político, ético muito grande. Mas, no Brasil de hoje, tal o grau de inserção no terreno da vida brasileira, das podridões e dos venenos, nada é impossível, não. Mas eu acho que as coisas vão avançar. Miguel, uma coisa importante também, para não ficar só nos Brazões, na família Brazão e no Rivaldo, tem um tal de Adriano da Nóbrega, já morto, que era uma figura fortíssima aqui, chefe do escritório do crime, ex-BOP. Tem que averiguar, porque ele está citado no relatório da Polícia Federal. A mulher dele procurou as promotoras do caso Marielle, ficaram pouco tempo pela pressão que sofreram, para querer trazer informações, chegou a conversar com elas. Que elos esse camarada tem com o crime e outros, tanto o Flávio Bolsonaro, que empregou mulher e filha, se não me engano, ou mãe do Adriano da Nóbrega, e o homenageou na Câmara, na Assembleia Legislativa, perdão, quando deputado estadual, quanto eu vi o Bolsonaro falando desse cara, nem sabia quem era, estava sendo injustiçado, acusado de matar um flanelinha, que era um absurdo, ia no julgamento dele para defendê-lo, tinha uma relação de proximidade. Essa história precisa ser esclarecida também. Aquela ida dos capos, o Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro, claro, isso não quer dizer nada, mas não é irrelevante o fato deles terem um escopo de leitura do mundo que eu suponho muito parecido, né? E como é que fica isso? Aquele porteiro que falou que procuraram o seu Jair lá, o cara sumiu totalmente. Ficou obscuro isso aí. É claro que a gente não pode fazer acusação leviana, dizer que fulano matou, fez, aconteceu. Agora, apurar tudo, não proteger nem perseguir ninguém, é dever da boa justiça. Maravilha. Chico, muito obrigado, então, pela sua entrevista. Sempre é muito bom conversar contigo. Eu desejo uma ótima Páscoa para você, bom final de semana. Forte abraço para você, sua família, seus amigos e gabinete. Obrigado, Miguel, para você e os seus também, todos que acompanham aqui a Fórum. Essa imprensa nova, né, da telinha, ela é fundamental. E ela, felizmente, embora tenha muito fake news, muita atrocidade, muita mentira deslavada, inclusive usando até a inteligência artificial para inventar situações, mas tem também
os espaços democráticos, da franqueza, da democracia, fundamental, que também é uma plantinha frágil no Brasil. Então, eu agradeço a Fórum, tenho muito prazer de falar com vocês e desejo exatamente isso aí: Páscoa, passagem, vida nova, esperança que se constrói nesses dias de fim de semana e para a vida toda pela frente, relembrando, ditadura e tortura nunca mais.